Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Irmãos, glórias a Deus por nós termos ficado durante todo o ano prestando ao Senhor a nossa homenagem diária, que não é só um especial de Natal, mas a cada dia, a cada decisão, a cada momento, a cada situação, nós procuramos esse ano tentar estar diante dEle e todos os dias fazendo com que Ele viesse a nascer em nós, na nossa casa, na nossa família. E hoje, como eu já disse, muitos estão pensando sobre isso, mas quantos efetivamente estão realmente vivendo a história do menino Jesus? Eu queria trazer uma reflexão justamente sobre isso, o menino Jesus, né? Esse texto de Isaías fala muito, ele fala muito, porque somente neste texto nós temos aqui duas informações a respeito de Jesus muito importante. Porque aqui a Bíblia diz que um menino nos nasceu e um filho foi nos dado. E aqui neste texto, somente neste ponto, a Bíblia está falando das duas naturezas deste menino que veio ao mundo. A primeira natureza é o menino, Jesus. O menino que nasce como qualquer outro menino, mostra a natureza humana de Jesus, porque ele foi homem na terra, mas também não deixou de ser Deus. O Deus homem, o homem Deus. E menino fala da natureza homem. E filho, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, fala da natureza divina, porque ele é o Filho de Deus. Então, o Filho de Deus vem em forma de menino, nasce como menino. E para a gente pensar sobre isso, precisamos voltar aos nossos pensamentos e os nossos olhos lá no Gênesis, no começo da história, para entender que o nascimento deste menino, o filho e o menino, foi o evento mais importante da história da humanidade e nunca haverá outro mais importante do que este. Mas a minha esperança hoje para todas as pessoas que estão aqui é que nós possamos fazer deste evento realmente o evento mais importante da história, como efetivamente ele é. Porque na verdade, para muitos, este dia, ou o nascimento de Cristo, não significa nada. E estes muitos, muitas vezes, são muitos anos na igreja, e não entenderam a importância do nascimento do menino e do filho. E hoje, quem sabe, eu consigo trazer ao nosso coração essa reflexão e fazer a este Deus a devida homenagem que lhe é prestada aqui essa noite através da exposição dessa mensagem. Irmãos, nós precisamos voltar lá no Gênesis para entender o nascimento deste menino. E quando eu volto, eu enxergo Deus, o Criador de todas as coisas, do pó da terra, do barro, fazendo um boneco. E nesse boneco, do pó da terra, ele soprar sobre este boneco algo que estava nele, em Deus. E ele sopra o fôlego de vida, e aquele boneco, ele passa a ser um homem,
um humano, ele passa a ser uma alma vivente, e a partir daquele momento, ele adquire aquilo que também estava, ou parte daquilo que estava em Deus, ele adquire para a vida dele. Algumas atribuições que estavam em Deus, foram dadas a este homem, que é criado, Adão. Algumas coisas essas como o quê? O poder, todo o poder de Deus não, mas foi dado a este ser que foi criado, que foi soprado sobre ele. Por exemplo, o poder de decidir. Por exemplo, o poder de ter livre-arbítrio. Por exemplo, o poder de dar nome. O poder até mesmo de criar das suas mãos, de cuidar, de plantar a semente que iria crescer. A esse primeiro homem, Adão, foi dado isso. Ele nunca deixou de ter o poder de decidir. E deste primeiro Adão, vai surgir também a mulher, da costela, Deus de forma milagrosa, de si, Deus cria Adão, de Adão, Deus cria a mulher, Eva, com o mesmo poder, com a mesma essência, porque ela também tem o poder de decidir, ela também tem o poder de criar, ela também tem o poder de ser humano. Enfim, Deus coloca naquele jardim do Éden, que era cuidado, uma árvore que refletia justamente esse poder deles sempre escolherem Deus. E no dia em que eles decidissem em não mais estar debaixo da obediência de Deus, que disse, não coma desta determinada árvore. O dia que eles quisessem decidir, eles decidiriam, porque foi lhes dado este poder. E esse homem, como todos nós sabemos, e esta mulher, um dia, decidiram sair debaixo da obediência de Deus. E eles saíram, foram lá e comeram desta árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora, eles conhecem o bem e o mal? Não, eles já conheciam o bem e o mal. Eles já conheciam que eles não podiam comer. Comer daquela árvore era o mal. Eles já tinham uma regra, eles já tinham uma obediência para com Deus naquele jardim. Só que agora, quando eles participam daquilo que não podia, automaticamente eles começam a conhecer o mal a partir de si mesmos. Porque a partir de agora, eles mesmos decidem aquilo que é o bem ou que é o mal. Então eles conhecem o mal a partir de si. Ou seja, neste momento, quando eles pecam, quando eles dão ouvido à serpente, comem da árvore e pecam, a partir daquele momento, o homem passa a se descaracterizar da imagem e semelhança que Deus havia criado neles. Entenda a seriedade disso. Eles foram descaracterizados, porque sempre que a criação desobedece a Deus, ela se descaracteriza daquilo que Deus a formou. Se descaracteriza. Nós já tínhamos, antes mesmo do Gênesis, já podemos conhecer uma história parecida, como todos sabem, Lúcifer. Quando Lúcifer desobedece, porque ele também tinha esse poder de decisão, quando ele desobedece, o que acontece? Ele foi descaracterizado. Aquilo que ele foi criado como anjo de luz e passa a ser inimigo. Então, sempre que o homem foge do padrão que Deus estabelece, ele se descaracteriza daquilo do qual Deus o formou. E o homem foi descaracterizado. Tamanho foi esse mal que passou a viver, que algumas coisas que para Deus não faziam parte do contexto humano começaram a acontecer com o homem. Por exemplo, dor. A mulher agora não tem mais filhos sem dor. Por exemplo, a morte. Porque o homem também adquire de Deus uma coisa que Deus ama, eternidade. Só que o homem foi descaracterizado quando desobedece e perde a eternidade. E você já vai entender aonde eu vou chegar em Jesus. Perde a sua identidade. Começa a descaracterizar daquilo que Deus formou. E aí, é interessante que o homem, Adão e Eva, eles são imagem e semelhança de Deus. Só que agora, Adão e Eva, depois do pecado, vão começar a gerar, multiplicar. E o que eles fazem? Eles, nesse momento, têm relação e vai nascer um filho. Quem que nasce? Caim.
qual é o primeiro ato que a Bíblia descreve daquele que é fruto do homem depois da queda? A Bíblia diz que ele mata o seu irmão e acontece o primeiro homicídio, o primeiro grande pecado da humanidade. Perceba, enquanto o homem está à imagem e semelhança de Deus, ele está ali caracterizado em Deus. Quando ele se descaracterizou, aquela imagem e semelhança, ela passa a ser totalmente atacada, e naquele momento agora, o fruto do homem começa a ser um fruto extremamente mau, a ponto de matar o outro ser humano. Aí Deus faz uma promessa ao homem. E essa promessa nós, por exemplo, vemos aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 6, 750 anos antes de Jesus vir. Isaías vai dizer: vai nascer um menino, vai nascer um filho, e o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem é este menino que vai nascer? Aí você pega a sua Bíblia, vai lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Quem sabe hoje esse menino se torna um pouquinho mais importante na sua vida depois dessa mensagem. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 45. Olha o que a Bíblia diz: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Esse menino é o último Adão, é Jesus Cristo, que vem ao mundo para ser o último Adão, para ser a restituição da imagem e semelhança de Deus perdida no Éden. Para resgatar o homem, Jesus se manifesta como o último Adão e continua dizendo: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terreno. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. O menino vem, só que ele não vem de qualquer forma. Eu quero vos lembrar que quando Deus vai criar a imagem e semelhança, quando Deus vai criar algo perfeito, Ele não cria de outro homem, Ele cria de si. Eu quero vos lembrar que o nascimento de Jesus foi assim: Maria, estando noiva de José, nunca havia tido relação sexual, era virgem, diz a Bíblia. E o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar grávida, não de outro homem, porque o menino que vai nascer, ele precisa nascer de Deus. Então Maria fica grávida, só que a Bíblia diz que o Espírito Santo concede a ela aquela gravidez, ou seja, de Deus para a terra, o Filho vai nascer, e não tem participação humana na concepção, porque a concepção vem do céu, ele é celestial, e Maria fica grávida, virgem. Só que ele precisa também ser não só o filho, mas ele precisa ser um menino. Então ele vai ser concebido da forma natural, como menino, e ele vai nascer como menino. Mas só que esse menino não é só um menino, é o Filho de Deus que se manifesta entre os homens para restituir aquilo que nós havíamos perdido com essência lá no Éden. Este é o menino que nasce, este é Jesus. Talvez para muitos hoje ele passa despercebido. Talvez para muitos hoje continuam sendo destituídos. Eu quero vos lembrar que este menino nasce e ele já vem logo trazendo duas mensagens de cara. Ele disse, quando foi abordado, qual que é o maior mandamento que tem? O menino cresceu, já é um homem. E ele vai dizer assim, tem dois mandamentos que são extremamente importantes. E ele começa a reestruturar a história da humanidade, Jesus Cristo. Porque ele vai dizer o primeiro mandamento:
Amar a Deus sobre todas as coisas. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, um dia, o homem, o primeiro Adão, ele pecou lá atrás. Ele não amou a Deus sobre todas as coisas. Ele amou mais aquela árvore do conhecimento do bem do que o próprio Deus. Então ele não amou mais, por isso ele pecou, por isso ele caiu. Então eu vos digo, Jesus está dizendo, como o último Adão, eu vim aqui se manifestar para vocês, para dizer, amem a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as suas decisões. A partir daqui, Deus precisa ser o centro. O último Adão veio dizer isso. Que Deus, no ano de 2015, que está começando, que nessa noite que pensamos sobre o seu nascimento, possa ser o Deus de todas as suas decisões. O Deus que esteja à frente de todas as suas decisões, porque para isso se manifestou. Este foi o primeiro. Aí ele já corrigiu isso com este mandamento: amem a Deus sobre todas as coisas, que você não vai errar. Aí ele vai dizer o segundo, e é o próximo: amem o próximo como a ti mesmo. Porque este segundo, último Adão, sabe que o próximo pecado do homem foi o quê? Foi matar outro homem. Foi o que aconteceu com Caim. Então ele vem dizer assim, viu? Amem o próximo como a você mesmo. Então ele ama a Deus e depois ele ama o próximo. O último Adão vem trazer a solução para quem quer viver dentro desse jardim de Deus. E eu estou vendo várias pessoas que querem viver dentro desse jardim de Deus em 2015 e não se desviar da presença dele todos os dias, porque para isso se manifestou o segundo, para isso se manifestou um homem perfeito. Ele não veio dos homens, ele veio de Deus. Ele não é qualquer um. Ele vem de Deus, ele é gerado como homem, mas ele vem de Deus. Que você possa entender e Cristo possa nascer na tua vida nesta noite. E ele diz, amem ao próximo como a si mesmo. As duas coisas que o homem precisava restabelecer, Jesus trouxe. Basta a gente seguir. E Isaías, 750 anos, ele está dando uma dica de como será este homem. Como será este menino? Como será este Deus manifestado entre nós? Como será o verbo que se fez carne? E Isaías vai dizer assim, ó, ele será maravilhoso conselheiro. E aqui eu começo minha homenagem a Jesus. Maravilhoso conselheiro. Quantos conselhos ele nos deu? Quantos conselhos ele manifestou quando ele estava aqui na terra? E em Mateus capítulo 5, ele disse muitos conselhos nas suas bem-aventuranças. E um dos conselhos que ele disse assim, ó, os humildes de espírito são bem-aventurados. Bem-aventurados os humildes de espírito, mais do que felizes são os humildes de espírito, ele disse. E este Deus que se manifestou sabia falar sobre humildade. E ele manifestava a humildade nele. Ele podia falar sobre humildade. E quando ele disse humilde de espírito, ele estava dizendo assim, você precisa entender que você não tem nada, porque tudo que você tem é Deus que te deu. Você não é nada, porque tudo que você é porque Deus te fez. E você não pode nada, porque todo o poder está com Deus. É isso que ele estava dizendo, e assim ele se manifestou na terra. Todo o poder que eu tenho, ele é dado do céu. Como Jesus podia falar de humildade, pastor? Porque um dia ele chega aos pés dos discípulos e diz, eu preciso lavar o teu pé. E um deles se manifesta e diz, não, eu só digo, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não é digno de mim. E ele vai e lava o pé. Ele podia falar de humildade, porque um dia ele vai entrar, uma entrada triunfal em Jerusalém. Só que ele não escolhe um cavalo branco, ele não escolhe uma carruagem, ele escolhe um jumentinho, e ele sobe em cima daquele jumentinho e ele entra, e muitos não perceberam quem ele era. Então ele podia falar de humildade, pastor, porque no dia do seu nascimento, ele não estava num quarto com ar-condicionado, com televisão, não. No dia do seu nascimento ele não tinha uma casa para nascer, não tinha uma parteira para fazer o seu parto. Então ele está dentro de uma manjedoura com animais, lugar onde animais se alimentavam. Ele está ali e chega o momento do seu nascimento. E ele vai nascer nessas condições. Ao longo da sua vida, ele vai caminhar e ele vai dizer várias vezes, eu não tenho lugar para reclinar a minha cabeça. Mas eu quero vos lembrar
que nós estamos falando do humilde menino, filho de Deus. E eu fico tentando encaixar aonde a soberba humana entra diante disso. Por isso ele disse: sejam humildes de espírito. E eu vejo que também eu estou falando do príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro e o príncipe da paz. O príncipe da paz é muito interessante, porque quando ele estava aqui, ele dizia assim, eu deixo-vos a paz, mas a minha paz eu não vos dou como o mundo dá. Ele trouxe uma paz que o mundo não pode oferecer. Ele estava dizendo assim, tudo que o mundo fizer e tudo que o dinheiro pode te dar, jamais vai suprir a paz que eu coloco dentro do teu coração. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, e a paz que eu vos dou, o mundo não consegue dar. Eu não sei se neste ano de 2014 a tua vida foi uma guerra espiritual. Se foi para você, você não sabia se você ia conseguir chegar até o final deste ano, na presença de Deus, com Jesus no teu coração. Mas eu quero vos dizer, que nesta noite Ele te traz a este lugar e diz para você, eu tenho paz para te dar. E essa paz o mundo não conhece. E essa paz o mundo não conhece. Deixa este menino, o filho, nascer no teu coração essa noite, e ele vai te colocar uma paz. É uma paz diferente mesmo, porque não é uma paz que vai dizer assim para você, viu, quando você ficar rico você vai ter paz, quando você ficar sem doença você vai ter paz, quando tudo for bem na tua vida você vai ter paz. Não, essa paz que Ele dá é uma paz no meio da tribulação, é uma paz no meio da doença muitas vezes, é uma paz do luto, é uma paz em todas as situações, é uma paz na escassez, é uma paz na abundância. Não dá para explicar. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E a paz que eu te dou, o mundo não pode te dar. Só que a Bíblia disse também que Ele é o Deus forte. Ele é o Deus maravilhoso conselheiro. Ele é o príncipe da paz, mas Ele também é o Deus forte. E sabe o que é o Deus forte? O Deus forte é aquele Deus que se manifesta para defender aquela mulher adúltera, por exemplo. Você se lembra da passagem da mulher adúltera? Alguns homens religiosos da época, com pedras nas mãos, colocam diante dele uma mulher adúltera. E a Bíblia diz que aqueles homens levantam contra Jesus e dizem assim, essa mulher foi pega em adultério, e a lei diz que nós temos que apedrejá-la. O que você diz? Como se dissesse, agora nós pegamos ele, agora nós cercamos, e agora? Jesus vai entrar na frente daquelas pedras, vai se abaixar, e vai começar a desenhar alguma coisa no chão, e a Bíblia não diz o que ele desenha, só diz que ele abaixa, e o Deus forte, para defender aquela mulher, não vai usar o seu poder que foi concedido do alto, porque a qualquer momento ele podia dar ordens a anjos, para que arrancasse aquelas pedras da mão daqueles homens, e acabasse com todos. Eu quero lhe dizer que aquela mulher adúltera, representa todo o nosso pecado também, porque quando nós nos afastamos de Deus, nós somos vistos como adúlteros, porque nós passamos a adorar, e deixamos o nosso noivo, que é Jesus Cristo, que vai vir buscar a igreja, e passamos a adulterar com o mundo. A Bíblia diz, e aquela mulher adúltera, representando todos nós, e o Deus forte vai se manifestar, mas Ele vai se manifestar com uma força diferente, do que a força que o ser humano usa, porque Ele começa a escrever no chão, e Ele vai dizer uma frase, quem de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém tem coragem de atirar uma pedra, e um a um os homens vão jogando as suas pedras e se afastando, um a um vão criando a consciência de um Deus forte, que sequer precisa levantar as suas mãos, mas Ele se abaixa diante do opressor, se abaixa diante daqueles homens, e com uma só palavra, faz com que todos venham a refletir, e aquela mulher venha a ser salva. Este é o Deus forte que está sobre a tua vida. O Deus forte é o mesmo Deus que enfrenta todas as autoridades, quando Ele toca no leproso, porque havia na lei uma palavra que dizia que ele tinha que andar metros longe de um leproso, e a Bíblia diz que Ele vem e toca no leproso,
Mas pela lei, quem tocava no leproso ficava imundo. Só que acontece o contrário, o Deus forte toca no leproso, e não é ele que fica imundo, mas o leproso que fica limpo. Este é o Deus forte. Este é o Deus forte. Que uma vez chega uma mulher pecadora para ungir os pés dele. E a Bíblia diz que essa mulher pecadora, pela posição que Jesus tinha, como servo de Deus e a sua importância, essa mulher precisava ficar a metros de distância e não podia chegar. Mas o Deus forte enfrenta todas as autoridades, permite não só que ela chegue, mas que toque nos seus pés, e não permite só que toque nos seus pés, que unja os seus pés, e não só que unja os seus pés, mas que chore sobre os seus pés e enxugue com os seus cabelos. O Deus forte encarou todas as autoridades, para que eu e você hoje tivéssemos nele toda a liberdade, fôssemos livres em Cristo Jesus, e você é livre hoje por causa do Deus forte. Mas o Deus forte, Ele não foi forte só com palavras. Ele foi forte também, um dia que chegou o momento dele morrer por você. E assim se manifesta. Ele é preso, açoitado, caçoado, cuspido, moído, como disse Isaías. E sobre ele é colocada uma cruz. E o Deus forte vai ter que ter força suficiente para carregar aquela cruz. E para chegar até o final dela, porque ele não podia terminar pela metade. E ele carrega debaixo de açoite aquela cruz. E muitas vezes o Deus forte caiu com o peso da cruz. Porque o Deus forte é o mesmo que se manifestou como homem. O Deus forte se cansava. O Deus forte sentia sono. O Deus forte, ele sentia fome, sede, ele chorava, mas ele era Deus forte, e ele carregando aquela cruz, muitas vezes ele cai, mas ele falava assim, viu, em 2014, no Natal, no dia 24, véspera de Natal, exatamente às 8h15 da noite, tem um povo pelo qual eu preciso levantar desse chão. Eu preciso levantar porque eles precisam ouvir que eu vou até o fim por eles. Eu vou ser açoitado, mas eu sou o Deus forte que Isaías profetizou 750 anos atrás, e eu vou carregar essa cruz até o final. Este menino, este filho cresceu e agora está com uma cruz nas suas costas. Ele vai até o final e ele vai ter que ser forte para carregar, mas não só para carregar, ele vai ter que ser forte para colocar as suas mãos e para segurar a vontade de acabar com tudo aquilo, e até dizer: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas colocar uma vírgula e dizer: contudo, que seja feita a tua vontade. E ele vai colocar as suas mãos e ele vai dizer assim, ó, prega. Só que ele vai ter que ser um pouquinho mais forte, porque aquela cruz, ela não era dele, aquela cruz era de Barrabás. Só que Barrabás foi solto, foi substituído, porque o pecado que estava sobre nós vai vir sobre Jesus. Barrabás é perdoado, Barrabás é solto, nós somos perdoados, nós somos soltos, nós merecíamos aquele castigo, mas Barrabás é solto e fica Jesus. Então aquela cruz não cabe, então não pode se quebrar, mas vai deslocar o braço dele para chegar até o buraco do prego. E ele teve que ser forte para chegar até lá, e na hora que chegou ele foi pregado. E ele teve que ser forte para aguentar as marteladas daquele prego por mim e por você. Este é o menino que nasceu. Este é o filho que nos foi dado. Este é o último Adão. Este é o Deus que você tem servido ou não tem servido. Que você tem descartado a cruz ou não tem descartado. E este menino, este homem foi pregado naquela cruz. Ele teve que ser forte. E ele foi levantado. E a Bíblia diz que ele não é só Deus forte, mas ele também é o príncipe da paz. Ele também é o Deus, o maravilhoso conselheiro, mas a Bíblia também diz que ele é o Pai da eternidade. E a Bíblia também disse que ele é o primogênito dentre os mortos, porque este Jesus, ele não só viveu por você, ele sofreu por você. Ele não só sofreu por você, ele subiu numa cruz por você. Ele só não subiu numa cruz por você, mas ele morreu por você. Mas ele não só morreu por você, ele ressuscitou por você. Então a pergunta que hoje diz para nós é: onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou. Porque o primeiro Adão, ele perdeu para a morte. E nós estamos perdendo para a morte todos esses dias. Mas Deus não gosta de morte. Deus não gosta de condenação. Então, através do seu Filho, do último Adão, de Jesus Cristo, onde está, ó morte, a tua vitória? Porque não foi a morte que matou, não foi aquele machucado que matou, não foi nem o sangue que o matou. Ele mesmo diz: Senhor, a ti eu entrego o meu espírito. A morte não pode detê-lo. E ele morreu. E ao terceiro dia a Bíblia diz que ele ressuscitou. Inaugurou a eternidade. O primogênito dentre os mortos. E salva um ladrão na cruz. E hoje nós somos abençoados ainda com uma mensagem que recebemos no celular. Dizendo que Deus inaugurou o céu com um ladrão. Deus inaugura a eternidade salvando primeiro um ladrão que estava do lado dele. Sabe o que isso quer dizer? É isso que ele faz com o seu pecado. Ele tira de você, meu irmão. Ele tira das nossas vidas. Ele nos perdoa pelo preço da cruz, pelos pregos daquela cruz, por aquele sacrifício. E ele vive a sua vida inteira sem pecado. Porque ele é o último Adão. E através deste novo homem, que é Cristo, nasce uma igreja, que somos nós. Não mais fruto daquele primeiro Adão. Carregamos ainda assim as marcas daquele pecado. Mas agora o Senhor Jesus nos dá de volta o mais importante que aquele primeiro homem tinha. Ele nos dá eternidade. O mais importante daquele primeiro Adão não era a vida na terra. O mais importante daquele Adão era a vida eterna, que foi tirada pelo pecado, e hoje eu e você recebemos de volta através de Jesus, que Ele pega a chave da vida e da morte, e nos dá vida eterna em Cristo Jesus. Quando hoje você celebra o nascimento do menino, é este menino que você celebra. Eu não sei se você tinha noção ou tem noção de quem é Jesus, diante de quem você às vezes se apóstata e às vezes se firma. Mas nós estamos falando do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade e do Príncipe da paz. Amém?